Vamos lá, galera, dando continuidade então aos nossos estudos, tá? Capítulo 8 agora, conjunto dos números reais. O que seria isso? Desenhei um esquema aqui para vocês, a gente já tinha visto até aqui, né? Conjunto dos números racionais e irracionais na sala de aula. Mostrei isso para vocês no quadro. Lembrando, conjunto dos números naturais, aqueles que a gente ensina a criança a contar, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. Conjunto dos números inteiros. Quem vem aqui, galera? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E o zero também. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas somente número inteiro. Conjunto dos números racionais. Qualquer número que eu possa representar, que possamos representar, né, em forma de fração. Um exemplo. 3,4. É um número racional. Por quê? Eu consigo representar ele de que maneira? Dessa maneira aqui. 34 sobre 10. E o 1 é racional? Sim, é racional. Por quê? Consigo representar ele também em forma de fração. 1 sobre 1. E o que seria um número irracional? Um número que eu não consigo representar em forma de fração. Um exemplo que a gente viu foi π, né? 3,14, 15, 6, 92, 45 e por aí vai. Por quê? Ele não tem uma dízima periódica, não há uma repetição nas casas decimais, então não consigo representar esse cara aqui em forma de fração, logo ele é irracional. E quem seria o conjunto dos números reais? Observa bem, ele engloba o conjunto dos números racionais e irracionais. Então, esse número aqui, ele é real? Sim, é um número real. Esse número é real? 1 sobre 1? Sim. E 1 é real? Sim, também. 3,4. Ora, se ele é racional, esse conjunto dos números reais engloba ele, então ele também é um número real. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Vamos trabalhar um pouco, né? O livro pediu pra gente fazer alguns exercícios na página 401. Eu coloquei esse esquema aqui só para vocês lembrarem, tá bom? Sei que muitos não têm isso aqui de cabeça, seria muito bom ter, tá? E vai ser extremamente necessário para aqui. Então vamos lá, página 401, número 1. Escreva entre quais números inteiros consecutivos está situado cada um dos números irracionais a seguir. Eu peguei só alguns como exemplo, tá? E vocês façam os demais. Então o que ele está pedindo aí? Raiz de 18. Entre quais números inteiros consecutivos está situada a raiz desse número? Então vamos pensar um pouquinho. 18 é um número compreendido entre 16 e 25? Sim, né? Todo mundo concorda. A raiz de 18 estaria aqui. Então está entre quais números inteiros consecutivos? A raiz dele é entre 4 e 5. Bem tranquilo, né? Ficou aqui também para facilitar a nossa visualização agora, né? Próximo exemplo nosso aqui, próximo problema, seria a raiz de 10, né? Então vamos lá, galera. Raiz de 10 está entre quais valores? Entre raiz de 9 e raiz de 16. Então estou aqui. Estou bem próximo da raiz de 9, né? Isso é verdade, mas eu estou entre esses dois valores. Então, entre quais números inteiros está a minha raiz? Entre 3 e 4. Pegaram a manha? Bem tranquilo, né? Raiz de 30 está entre quais valores? Entre 25 e 36. Então, com certeza, a raiz é um número compreendido entre 5 e 6. Raiz de 50. Vamos lá. Raiz de 50 está entre a raiz de 49 e a raiz de 64. Então, vamos lá. Estou bem próximo do 49, é verdade. Mas com certeza é um número maior que 7. Maior que 7 e menor que quem? Que 8. Então, estou entre 7 e 8. Raiz de 85, amados. Letra F. Estou entre a raiz de 81 e a raiz de 100. Estou aqui. Se eu estou entre esses dois valores, entre a raiz de 81 e a raiz de 100, logo, a minha raiz com certeza é um número entre 9 e 10. Pode ser 9,2, 9,25, mas não tem como ser um número superior a 10. Por quê? 10 vezes 10, 100. Já passou. Então, entre 9 e 10. Era um problema até bem fácil, né? Para vocês. Tenho certeza que muitos vão conseguir fazer os demais
sem eu nem precisar corrigir. Vocês conseguem ver entre vocês mesmos, conversando e gabaritarem o problema, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Representação agora na forma de radical. Temos alguns exemplos aqui, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma base, 2, elevado ao quê? A um expoente fracionário, 1 sobre 2. E eu quero representar esse cara aqui na forma de radical. Como é que vai ficar, galera? Mantém sempre a base. A base é 2, mantém. Não falei que vou representar na forma de radical? Como é que vai ficar? Desenho radical. Agora vamos lá. Quem está em cima fica dentro da raiz. Quem está debaixo no expoente, na fração, fica fora da raiz. Então, quem é esse cara aqui? Raiz quadrada de 2. Foi mais um exemplo, vamos lá. 5 elevado a 1/3. Como é que vai ficar esse cara aqui na forma de radical? Repete a base, desenho radical. Quem está em cima na nossa fração fica dentro. Quem está embaixo fica fora. Fica como índice da raiz. Quem é esse cara aqui, então? 5 elevado a 1 é 5, né? Como é que a gente lê esse valor aqui? Raiz cúbica de 5. Vamos lá, mais uma? Estão pegando a manha? Então, eu quero 7 elevado a 2/3 na forma de radical. Repete a base e desenha quem? O radical. Pronto, representei o radical e representei a minha base. Lembrando, quem é a nossa fração aqui do expoente? 2/3. Quem está em cima fica dentro da raiz, como expoente. Quem está embaixo, no denominador, fica fora como índice da raiz. E aí, quem é esse cara aqui então? 7 ao quadrado é 7 vezes 7, é 49. Aqui não tenho que efetuar de cálculo, então a gente repete. Como é que a gente lê? Raiz cúbica de 49. Mais um exemplo, vamos lá. Tenho 9 elevado a 3/5. Quero colocar isso aqui em forma de radical. Como? Repete a base, faz o desenho do radical. Foi, amados. E agora? Já conseguem fazer sozinhos, né? Quem está em cima fica aqui como expoente. Quem está embaixo fica aqui como índice da raiz. Como é que vai ficar esse cara? Vocês podem fazer, tá? Quem quer fazer. 9 ao cubo é 9 vezes 9 vezes 9. Vamos lá. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9, 729. Raiz quinta de 729. Temos alguns exercícios para fazer, tá? No livro vocês têm material para ler, então leiam, por favor. E os exercícios são da página 404. Vamos fazer alguns, eu selecionei também, tá? Número 1 aí. Escreva na representação de expoente fracionário os seguintes números irracionais. Então agora ele deu um número o quê? Irracional, na forma de radical. E agora ele quer ao contrário, ele quer esse retorno aqui. E a pergunta é, como é que a gente volta? Qual vai ser sempre a nossa ideia principal? Repetir a base. Minha base aqui é 7, repete a nossa base. Lembra aqui como é que a gente estava fazendo? Quem estava em cima ia para dentro da raiz. Quem estava embaixo ficava fora da raiz. Quem está em cima aqui? Quem está dentro da raiz, perdão. 7 está elevado a 1, né? Quando não aparece nada é porque é 1. Então ele vai ficar em cima. Quem está fora não é raiz quadrada? Se é quadrado, o índice é 2. Então, o expoente vai sempre ficar em cima, no numerador. E o meu radical vai sempre ficar na parte de baixo, no denominador. Então, vamos lá, mais uma. Como é que vai ficar essa daqui agora? Raiz quadrada de 5 ao cubo. É assim que a gente lê. Raiz quadrada de quem? De 5 ao cubo. Como é que vai ficar? Repete a base. Tem expoente? Tem, lógico, sempre vai ter. Então, o expoente vai ser o meu numerador. E o meu radical da raiz vai ser o denominador. Quando não aparece nada, o radical é 2. Vamos lá, mais uma. D de din. Raiz sétima de A elevado a quarta. O que a gente aprendeu? Repete sempre a base. Vida toda vida. Como é que vai ficar? Quem está dentro da raiz vai ficar na parte de cima da minha fração.
Quem está fora vai ficar na parte de baixo. Tranquilo? Mais um aqui bem parecido, item A. Repete a base. Quem está dentro aqui do nosso expoente vai ficar no numerador da nossa fração. Quem está fora vai ficar no denominador. É a mesma coisa que A elevado a x sobre Q. Peguei uma fração aqui para vocês verem como é que fica. Item H. Raiz quinta de 1/4. Como é que vai ficar, galera? Repete a base, sempre. A nossa base é uma fração, então coloca parênteses, por favor. E agora, quem vai ser nosso expoente fracionário, né? Até esse é o nosso problema. Temos que transformar o radical em expoente fracionário. 1/4 está elevado a quem? A ninguém. Quando não é ninguém, é porque aqui está elevado a 1. Quem está dentro da raiz vai ficar no numerador. Quem está fora aqui da raiz vai ficar no denominador. 1/4 elevado a 1 sobre 5. Vamos lá, J. Raiz quadrada de x à quinta. Vocês já pegaram a manha, né? Repete a base. Como é que vai ficar o nosso expoente? Quem está dentro da raiz fica no numerador. Quem está fora da raiz, raiz quadrada, porque não aparece, fica embaixo no denominador. E aqui, como é que a gente lê, amados? Raiz oitava de 8. Então, como é que vai ficar? Repete a base. 8 está elevado a quanto aqui? A 1. Então, vai ficar no numerador. Qual o índice da raiz? 8. Quem está fora da raiz fica no denominador. Viram? Não é um problema tão grande, né? Nem é tão difícil assim. Sempre vou repetir a base. Quem tiver aqui dentro da raiz, o meu expoente, vai ficar fora, vai ficar em cima. Quem tiver fora da raiz vai ficar embaixo. Então, quem entra dentro da raiz fica em cima. Quem está fora da raiz fica embaixo. Por favor, tá? Façam em casa. O que eu estou passando para casa agora para vocês? Página 406, exercícios 2 e 3. Vocês conseguem fazer com a ajuda do primeiro esquema lá que eu desenhei, tá? Que tem o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, racionais. Logo no início dessa aula. Vocês conseguem fazer sozinhos, tenho certeza. E depois a gente corrige na nossa aula online. Um abraço e fiquem com Deus.